Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Bruno, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos eu e você nesta quarta-feira da quinta semana da Páscoa, neste nosso caminho pascal em direção à realidade da decisão do Senhor de amar a cada um de nós, estar conosco pela força do Espírito que rege a Igreja. Queridos irmãos, estamos meditando hoje sobre o Evangelho de João 15, 1:8. Sem mim nada podeis fazer. Esta imagem que a liturgia da igreja nos traz nesta quarta-feira, ela nos ajuda a entender a unidade da igreja, a entender a igreja quanto uma unidade perfeita, desde a economia da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas também a unidade de todos nós que participamos desta videira verdadeira, nós, enquanto ramos do Senhor, os ramos prediletos, edificados, enraizados, enxertados na videira verdadeira do nosso batismo. Interessante porque esta imagem da vinha, ela é cara no antigo Israel, os irmãos sabem disso, de modo tão preciso, o profeta Isaías, lá no capítulo 5, de 1 a 7, nos traz esta imagem perfeita da videira, que hoje nós estamos tocando eu e você nesta tarde, onde que o Cristo mesmo se identifica como esta videira verdadeira, esta imagem que nos ajuda, portanto, a compreender que se estamos desgarrados, se estamos longe, jamais poderemos produzir frutos. Aliás, o fruto que você vai produzir longe da videira verdadeira será sempre frutos amargos. O fruto de quem é azedo, o fruto de quem não produz nada é sempre azedo. O fruto de quem está longe da videira verdadeira, da santa igreja, da unidade perfeita, da qual nós somos chamados hoje a estarmos em comunhão profunda com a santa igreja, sempre vamos produzir esses frutos amargos, esses frutos que não edificam. Aliás, eles destroem e por isso são capazes de azedar todo o ambiente, seja o ambiente eclesial, seja o ambiente familiar, do trabalho, das relações de amizade. É assim o fruto que não está unido à videira, aquilo que ele é capaz, portanto, de produzir. Veja, queridos irmãos, mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer para nós uma imagem que está intrinsecamente ligada a esta da videira verdadeira e os ramos, que nosso Senhor nos conta hoje, quando ele diz o corpo místico de Cristo. Somos muito membros,
diz ele, do corpo místico de Cristo. Muitos, porque somos muitos batizados. Formamos um único corpo, diz ele, mas participantes de uma mesma realidade, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, uma só igreja. E que beleza, saber que eu fui, que você foi, enxertado nesta comunhão perfeita da Trindade, pela fórmula do nosso batismo, que traz conosco um caráter indelével, que não se apaga e que nos levará à eternidade. Que beleza entendermos isto nesta hora. Nosso Senhor nos fala de duas realidades nesta parábola, nesta afirmação. A primeira delas, os que estão unidos e não produzem frutos. São aqueles irmãos que estão unidos, vão à missa, até rezam o texto, até rezam o rosário, até se confessam, mas eles estão apenas unidos, mas não estão em uma prática. Lembra que o apóstolo Tiago nos disse ali nos seus escritos que a fé precisa ter obras e obras precisam de fé, vice-versa. Portanto, são essas pessoas que estão dentro da igreja, estão dentro da barca da igreja, mas elas não estão produzindo nada. Elas parece que são enfeites dos bancos das paróquias e dos santuários. Elas estão aí, sentadas, elas ouvem a palavra de Deus, mas não produz aquilo que o Senhor deseja que eu, como padre, que você possa produzir. Estamos aparentemente como meros ouvintes, mas não estamos em uma prática, em uma ação de prática. Estamos de braços cruzados. O aluno que está lá na sala de aula apenas com o seu corpo, mas na verdade não está nem aí para aquilo que a professora está ensinando, não está nem aí para aquilo que a professora diz. Afinal das contas, no finalzinho, eu decoro, tiro uma nota razoável, me contento com a miséria da minha nota razoável, não é? Então, são essas as pessoas que nosso Senhor está hoje cobrando. A segunda afirmação, os que dão fruto e podem dar ainda mais. Olha que beleza! Aqueles que estão unidos a esta videira, já entendemos, sem ele nada podemos, e sem o senhorio de Jesus nada podemos mesmo. Só há salvação no nome de Jesus, só há vitória eterna no nome de Jesus, e só há começo, recomeço no nome de Jesus. É a partir do senhorio de Jesus. Há um só Senhor, então esse Senhor, o qual edifica toda a história da igreja, e a minha e a sua, nele nós podemos permanecer, e se nós permanecemos com ele, logo nós produzimos inúmeros frutos. E olha que beleza, que a palavra nos diz, você que já está dando frutos, você que tem sido um bom pai, uma boa mãe, um bom patrão, um bom filho, você que tem sido um observante das leis da Sagrada Escritura, você que tem sido um observante dos mandamentos, você que se curva humildemente aos mandamentos, você que não faz de verdade pirraça, logo você é este que o Senhor está dizendo. Vamos lá, vamos colocar ainda mais adubo, vamos colocar ainda mais amor, porque ele tem um coração largo, ela tem um coração largo. Eu encontrei nesse coração um espaço para produzir mais. Eu encontrei nesse coração largo um espaço para usar desse coração. Que beleza! São as pessoas que têm um coração largo. Olha para a vida de São Padre Pio, um coração largo, o que Deus fez através dele. Olha para Madre Teresa de Calcutá, o que Deus fez através dela. Dulce, aqui tão pertinho de nós, o que Deus fez no coração de Santa Dulce, a partir da largueza, da abertura. Então, o Senhor vem com a ação do Espírito e ainda mais coloca amor para que possamos produzir ainda mais. Mas veja, o texto de hoje tem uma centralidade, das quais, de tudo que o padre já disse, eu gostaria que você guardasse isso. A palavra é clara, diz que nós que estamos dentro da videira, nós que somos participantes como ramos da videira verdadeira, o Pai, o agricultor, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, sem mim nada podeis fazer. Nós que estamos dentro da igreja, entenda isso,
Nós, como unidade, não há diversidade de pensamentos, não há diversidades de realidades doutrinais. Nós que estamos dentro da igreja e somos seguidores, apenas somos eu e você o porta-voz de Jesus Cristo aqui na terra. Eu preciso e você precisa entender que nós que estamos unidos à videira verdadeira, precisamos de poda. Se não houver poda no nosso interior, na nossa história, nós vamos fazer como muitas pessoas fazem, sabe? A poda é necessária para que o padre cresça, a poda é necessária para que você cresça, não é? Se você olha para a imagem da vinha, que no Brasil não é tão comum, porque nós temos uma região tanto ainda um pouco infértil nessa questão, ainda mais lá para o sul do país, mas veja, o agricultor, ele precisa podar todos os anos esta videira, para que no próximo ano ela venha a florir, para que no próximo ano os seus galhos brotem ainda mais com força, e logo podando, ela traz força, mas você sabe, machuca, sai uma água dos seus caulos, sai porque é necessário para que possa produzir ainda mais. E às vezes nós que estamos dentro da igreja não gostamos de sermos corrigidos. A criança que não gosta de ser corrigido pelo papai e pela mamãe, nós dentro da igreja não gostamos muitas vezes de sermos corrigidos pelaquilo que é a docilidade tão bela do magistério da igreja e pelaquilo que são as verdades do evangelho. Queremos um evangelho às nossas modas, queremos um seguimento de Jesus, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Peraí, se eu aceito, se não, estamos dentro dessa igreja como que se fosse um supermercado onde eu pego o que eu quero, não é? A cultura do mundo de hoje, bem relativista, diz isso para nós. Eu quero isso eu não quero. Enquanto o Senhor está dizendo para nós, padre, diácono, você, nós, precisamos sim sermos podados. Vai sangrar, vai doer, mas é necessário para que eu possa produzir ainda mais. Todos os nãos que recebemos são importantes. Todo corte na raiz que recebemos dos malefícios, dos males, melhor dizendo, que às vezes vamos acometendo aqui no mundo, são necessários para que possamos um dia, ainda mais um dia, dar muito mais frutos. É assim. E quando isso não acontece, por falta de humildade, as pessoas passam a correr da verdade do Evangelho. Quantos padres que desistiram de ser padres, porque foram podados, quantos irmãos desistiram de viver uma experiência comunitária, de comunidade, um carisma, não aguentaram pela poda, quantos irmãos que deixaram seus institutos religiosos, quantas pessoas abandonaram o matrimônio, porque houve correção de ambos, esposo e esposa, o filho. Por isso, nós precisamos ter a humildade de reconhecer nesta hora que esta poda, ela me faz participar das delícias celestiais. E se você quer um dia, meu filho, participar dessas delícias espirituais, começa hoje, permitindo ao Senhor que te venha e pode em você o que é exagero. O que está exagerado dentro de você, se é o seu pecado, que você pode dar nome, se são as suas manias, se são os seus destemperos da sua vida, permita que o Senhor venha até você e faça esta poda que precisa hoje acontecer. Porque a palavra diz, se nós estamos unidos a Cristo, produzimos. Quando não estamos unidos, também é claro o evangelho de hoje, o galho se torna seco. Seco, vai acontecer que ele será queimado. A visão tão bela que o nosso Senhor deseja salvar a cada um de nós e não deseja de maneira alguma que eu seja galho seco, que leve a ser queimado um dia no inferno. Jamais. Deus deseja que todos nós sejamos salvos, mas se nós de verdade persistirmos, eu e você, em sermos galhos secos e não verdes, que produzem frutos e frutos em abundância, pode ser, irmãos, pode ser que a gente esteja se enganando a si mesmo e os outros,
vivendo uma pose de santidade que não existe em nós, e aí? Daí pode ser que um dia a gente seja esses ramos secos que levem a ser queimados na visão tão clara do inferno. Por isso, peçamos ao Senhor hoje, nesta missa, a graça de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Peçamos nessa missa hoje a graça de sermos esses bons frutos, frutos doces, porque existem tantos frutos azedos, azedando o ambiente familiar, eclesial, litúrgico, tantas instâncias no trabalho, que aí você pode analisar. Eu estou analisando a minha vida pessoal hoje, você pode analisar a sua também, para que a gente não corra o risco de sermos deixados para trás. Depois de fazer tantas coisas, sermos deixados para trás. Que o Senhor nos ajude, pela ação do Espírito, a podar o que é exagero dentro de nós, o que é necessário, para que possamos dar os bons frutos para a Santa Igreja. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.